nós sabemos que existe, além disso aí, existe uma das coisas que a gente não podemos aceitar, muitas vezes, a questão como essa, a gente achar e não colocar um sentido na vida. Como que a gente viemos a esse mundo através de Deus, através do pai, da mãe, e da mãe poder ter dado à luz esse feto, ter dado vida a essa criança, aonde que um tempo depois a gente passa a formar, a gente vai crescer, a gente vai formar, a gente vai crescer, a gente vai evoluir, a idade chega e a gente já começa a ter consciência das coisas, as coisas da vida. A gente começa a vir ter consciência das coisas da forma que ela é, do jeito que ela é, do jeito que ela passa a ser. Então, tudo isso nós temos que saber que desde o início existe uma das coisas importante e fundamental na vida de todos nós. Nós temos que colocar Deus acima da nossa vida, acima dessas coisas, acima de tudo isso. Do início que a nossa mãe deu à luz, do início que a gente veio a esse mundo, do início que Deus deu essa permissão e esse consentimento. Quando a gente somos criança, a gente somos inocentes, é como a gente fosse um anjo, um anjo que faz parte do reino de Deus, porque a gente, criança, não tem inocência, não tem consciência, não tem como haver uma condenação para aqueles que são criança, ou aquelas, ou aqueles que são criança, que veem esse mundo e são meninos, são meninas, são crianças, são inocentes, não sabe o que está fazendo, não tem consciência das coisas. Mas quando a gente viemos depois, passado esse tempo, essa fase de menino, de menina, de criança, que a gente passa a ser consciente, que a gente passa a ter uma fachada de idade, e que a idade chega, que a gente passa a atingir os 18 anos, chegar essa faixa dos 18, a gente já passa a assumir esse documento, já passa a estar consciente que a gente já não é mais aquele tempo de menino, de criança. A gente passa a ser moço e moça. A gente passa a ter consciência das coisas que a gente vem a fazer. A gente já passa a ser de maior, assumindo o nosso papel. Então, é aí que Deus ele dá o entendimento da coisa. Quando Jesus ele veio a esse mundo através de Deus, através da sua mãe, do seu pai chamado José, a sua mãe chamada Maria, que ele veio a esse mundo, ele veio com disposição, ele veio nascido da sua mãe, e quando ele veio a esse mundo, ele veio pela permissão de Deus, mas até aí Deus ele abençoou a vida do Messias, porque Jesus ele estava no descuido de Deus e no descuido da sua mãe, mas quando chegou uma fachada dos seus 18 anos, depois que ele estava consciente, ele resolveu passar por cima, ele resolveu assumir o papel da verdade e da realidade, aceitando, se batizando, passando pelas águas, se batizando, aceitando o regulamento da lei e da verdade. E hoje
Jesus deixou esse conhecimento para que nós também possamos vir fazer da mesma forma, vir fazer do mesmo jeito esse papel da gente poder vir a obedecer o regulamento de Deus, a norma de Deus, o estatuto de Deus. É através de quê? Através da palavra, para que nós venhamos renunciar o pecado, que nós venhamos renunciar o diabo, renunciar as coisas da vida. E então Deus, ele enviou Jesus como unigênito, e Jesus, ele deu a vida dele, derramou o sacrifício dele para poder salvá-lo dessa situação, porque a gente, quando é nascido da nossa mãe, a gente passa a se contaminar, a gente somos contaminados quando a gente viemos a esse mundo, porque esse mundo já está no maligno. Então, devido a gente vir nascer, vir conviver com esse tempo, esse mundo, quando a idade chega, a gente já passa a se contaminar, vir saber o que é um cigarro, o que é uma bebida, vir saber se prostituir, são coisas fortes, e a Bíblia condena, ela fala que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa não vir se libertar do seu passado, aonde deixou mancha, deixou marca, aonde deixou, aonde que a pessoa foi vítima, aí a pessoa, ele passa a ser vítima de uma situação do pecado, que vem a levar à morte, o descaso. E muitas vezes isso aí acaba afetando a vida sentimental, a vida íntima, a vida família, a vida familiar, o casamento, dentro de casa, com a esposa, a convivência com os filhos. E por quê? Porque a pessoa não veio conhecer a Deus. Ele nasceu da sua mãe, ele foi contaminado pelo pecado. Então, quando ele chega a uma faixa de idade, ele passa a ser consciente das coisas da vida, das coisas do mundo, ele passa a ser uma vítima do diabo. Então, Deus, ele olhando, ele vendo, ele anulou o passado, ele anulou o mandamento da lei de Moisés, ele enviou o filho dele, ele deu a permissão, o consentimento da gente poder vir a esse mundo.